Olá, saudações a todos e eu estimo que vocês estejam bem. O vídeo de hoje falaremos sobre as crianças cristal e algumas das suas peculiares características que demonstram um pouco mais sobre um breve diferencial em relação às crianças índigo. Bom, quem são as crianças cristal? As crianças cristal também, assim como os índigos, são as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos. Ainda não temos literatura sobre adultos cristal, mas temos sobre os adolescentes cristal. Então, a geração cristal é uma geração sucessora da geração índigo, ou seja, a geração índigo ela veio para romper sistemas, romper paradigmas ineficazes, combatentes, guerreiras, com muita firmeza. E a geração cristal, ela surge como uma nova leva de uma nova consciência mais pacificadora. Uma da principal característica da geração cristal é que elas são muito pacificadoras, de uma maneira que a pacificação delas chegam a manter um ambiente mais tranquilo. As pessoas notam quando elas chegam e que o ambiente modifica simplesmente com a energia da sua presença. Então a geração cristal, ela também é muito amorosa, assim como os índigos, mas os índigos são combatentes e têm esse lado amoroso. Por amorosidade, elas rompem sistemas. As crianças cristal, elas, por serem pacificadoras e amorosas, elas trazem uma nova consciência, uma nova amplitude dentro de uma harmonização mais afetiva a nível individual, coletivo e também planetário, incondicionalmente falando. Ou seja, a presença da geração cristal atualmente tem auxiliado na transição da geração índigo, que, como já foi explanado, é um pouco mais combatente, e a presença dessa geração mais pacificadora, que é a geração cristal, tem auxiliado muitos índigo a sentirem essa nova frequência e trabalharem internamente essa nova frequência energética, se conhecerem melhor através de si, através do outro, através dos contatos, através de experiências, e surgem agora como uma nova frequência energética dessa transição índigo para cristal, mais pacificadora, mais zen, digamos assim, entre aspas, né? Mas a geração cristal também, quando precisa utilizar a energia índigo, ela utiliza. E quando o índigo precisa utilizar a energia cristal, ela utiliza. Ou seja, um pouco mais. No próximo vídeo estarei explanando que todo ser tem essa frequência energética vibratória. Nem todo ser é 100% índigo, combatente o tempo todo, e nem 100% pacífico, como a geração cristal. Temos um pouco de cada dessa energia interna que vai ao externo. Então, em meados dos anos 70 e 80, começaram a surgir essa leva de geração cristal. Mas é possível que até mesmo anteriormente já havia essa frequência em muitos outros seres no decorrer da história da humanidade, assim como a geração índigo.
Elas trazem um atributo de equilíbrio e de paz interior muito importante, uma energia muito sutil que permite tranquilizar o ambiente, tranquilizar muitas pessoas também, apenas com a presença, nem sempre com palavras, nem sempre com atitudes. Às vezes, apenas o silêncio já está trazendo uma frequência energética de mudança muito importante e fundamental para essa transição. Algumas características muito peculiares da geração cristal é que elas são muito calmas e normalmente elas são muito gentis. Elas são calmas a ponto de, por exemplo, estar nervosa ou agressiva, ela mantém aquela sua calma. Até que, às vezes, a outra pessoa ou outra criança, adolescente, o outro ser perceba aquela tranquilidade e sinta uma diferença nessa frequência de energia. Elas possuem olhos muito penetrantes, ou seja, aquele olhar que elas fitam nos olhos de uma forma que elas estão ali sentindo a energia da pessoa através dos olhos também. Aquelas crianças que quando você chega em algum lugar e encontra com elas já te olham diretamente nos olhos. É como se elas estivessem naquele momento captando a sua alma, sentindo a sua energia. E é ali que elas vão perceber, vão sentir e vão estar à vontade em estar em contato ou não, porque elas percebem, o olhar está ligado diretamente a uma consciência mais da alma, reflete muito a alma, a expressão do olhar, enfim. E isso é uma característica muito peculiar e importante. Normalmente elas são muito sensíveis emocionalmente a ponto de captar a energia dos outros pelo olhar, pelo coração, sentem de alguma forma. Elas são espirituais, são delicadas, possuem nessa delicadeza ligada ao espiritual, ao trato com as pessoas, como que elas lidam com as pessoas. De crianças a adolescentes, o trato que elas têm, a forma de conversar, a forma de estar presente muitas vezes sem uma comunicação verbal. E ali ela está transmitindo algo pela comunicação não verbal também. Elas têm uma paixão pela vida muito grande, de estar e saber que é algo muito grandioso, estar presente, estar na vida, vivenciando o que elas precisam vivenciar. E aí tem o amor, que não é aquele amor de troca, né? Eu te amo e há uma troca. Não, há uma troca energética, uma troca de experiências, é um amor incondicional e um amor universal. Ou seja, amar a tudo e a todos, porque somos todos um. Nessa experiência tão significativa da vida aqui na Terra. E elas também, como a geração índigo, prezam muito pela justiça. Elas captam uma injustiça de uma forma que é muito relevante, só que é um pouco diferente na forma em como ela vai lidar em relação à geração índigo, que vai até o contexto e vai falar que aquilo é injusto, como já foi explanado. A geração cristal não. Ela vai sentir aquela injustiça de uma forma que parece que o que está passando com outra, com ela também, com essa geração. E aí está a importância de poder auxiliarmos nós adultos
que elas percebam que o que é de energia do outro é do outro e que a energia que é dela, porque há uma sensibilidade energética a ponto de captar o que o outro sente, de captar não apenas a pessoa, mas o ambiente, assim como os índigo também. Mas a criança cristal é muito mais na dela, mais interiorizada. Não que ela não exteriorize, que ela não deixe de ter contato com outras crianças, com outros adolescentes, com outras pessoas, não. Mas por ímpeto, elas têm essa facilidade, essa necessidade, muitas vezes, da quietude e da interiorização. Elas têm um sentido de ajuda humanitária desde tenra idade. E humanitária de forma ampla. Elas estão muitas vezes envolvidas desde criança em causas que são justas. Defesa do meio ambiente, defesa em relação aos animais. Muitas situações elas já estão a ponto de fazer e mostrar a nós, adultos, o que nós não estamos fazendo e o que nós, adultos, precisamos fazer. Essa ajuda humanitária, esse olhar tão amoroso para com a humanidade, inclui a tudo e a todos. Mas é claro que cada uma vai sentir qual é essa ajuda que demanda um pouco mais para que venha a pôr para fora o que tanto é chamado em seu interior e superior. Tem um forte sentido de humor também. Elas são também muitas vezes extrovertidas, algumas são introvertidas. Normalmente, quando converso com essa geração, elas são mais introvertidas, mais sensibilizadas com as pessoas e com o ambiente. Elas conseguem interagir após sentir que aquela energia, eu consigo estar lidando com ela, ou seja, de pessoas, de ambiente. Então eu posso ir até ali, eu não vou me sentir mal, eu vou me sentir bem ali. Então eu vou lá, interajo, eu converso, eu brinco, um bate-papo, dependendo da idade aí. É dessa forma. E se elas não se sentem bem, elas não vão. Elas não conversam, elas não chegam perto. Elas mantêm uma certa distância, a um ponto de nós adultos temos que ensiná-las a uma proteção mais energética, individualmente, para poder estar em espaços, em ambientes em que elas possam se sentir bem e que elas possam ter o contato com outras pessoas de forma mais positiva e com muito mais qualidade possível. Normalmente, elas começam a falar um pouco mais tarde na infância. É comum que muitas crianças, desde meninas a meninos, o que acomete mais os meninos, começarem a falar mais ou menos com 3, 4 anos de idade, porque nelas já vem ativado a telepatia. Essa comunicação, muitas vezes sem o uso de palavras, mas eu sempre gosto de pontuar que passou de 3 anos e meio, 4, não começou a falar, é importante que haja a procura de um profissional da área da fonoaudiologia que possa auxiliar e compreender o que está se passando. Mas normalmente elas são altamente telepáticas. Elas também necessitam muito do contato com a natureza, água, exercícios físicos e um ambiente emocionalmente seguro. Por que esse ambiente emocionalmente seguro? Para que elas possam se desenvolver emocionalmente seguros também. Eis a relevância de nós adultos nos trabalharmos para sermos
esse pilar de orientação, altamente seguros, é claro, né? Quem 100% é seguro de si, emocionalmente? Não. A gente vai aprendendo no decorrer da vida, nas situações que nos levam a buscar mais consciência em relação a nós mesmos para podermos auxiliarmos essas gerações. Então, quando elas requerem, necessitam sim de um ambiente mais seguro, emocionalmente dizendo, é para que elas possam se desenvolver em plenitude, na totalidade de todo o seu ser. São empáticas, como já foi explanado, sentem com muita facilidade que outras pessoas sentem, até a ponto de já ouvir relatos de crianças e adolescentes de sentirem que alguém que elas têm uma afinidade, que elas conhecem, de sentir que elas não estão bem e elas acabam entrando em contato ou pedindo para que o familiar, o adulto, entre em contato e, de fato, a pessoa na qual ela estava sentindo que não estava bem mesmo. Então, ela sente essa energia não somente quando as pessoas estão perto, mas quando estão um pouco mais distante também, principalmente quando criam um elo, uma afinidade, uma conexão com essas outras pessoas. Isso é fundamental, é muito importante isso. Então, são crianças que trazem essas habilidades, esses dons, e que vão ensinando a nós adultos como que é isso também, né? Podendo nos proporcionando a nos olharmos para dentro e buscarmos as nossas referências mais internas de criança interior para podermos também abrir e ampliar essa consciência que está disponível a todos há muito tempo e principalmente nessa atualidade. Perdoam com muita facilidade. São crianças que elas sentem com muita facilidade, permanecem naquele tempo sentida, mas elas perdoam, acabam até esquecendo o que aconteceu em determinada situação. É interessante porque quando elas perdoam com facilidade, o que elas podem estar mostrando para nós adultos? Que muitas vezes a gente passa por algumas situações como adultos que a gente fica assim, né, pensativa ou pensativo. Como que aquela pessoa foi capaz de fazer isso? A gente fica com aquilo assim, né, dentro da gente, matutando, pensando, buscando, né, às vezes sente raiva, sente um negócio esquisito dentro da gente, esquisito no sentido, uma emoção que nós somos seres humanos. E a gente precisa lidar com tudo isso. E olha que interessante, porque elas perdoam e está ensinando a gente também, olha, vamos perdoar. Porque o outro também é ser humano. O outro também erra como nós também erramos. É fácil esse processo? Não. Mas é um desafio. Mas é um desafio em que estamos aprendendo também com as crianças, com as trocas, com as experiências. E isso é fundamental, uma das características primordiais, perdoar e seguir. É como se estivesse se liberando, se libertando de algo que não foi bom e que agora a vida que segue, como eu já ouvi de um aprendente, vida que segue. Então, é tão peculiar o quanto elas vêm nos ensinando sobre isso. Normalmente são crianças que elas vão direto ao ponto do assunto, elas não ficam enrolando muito, não. O que elas precisam falar, elas dizem logo com aquela clareza. E se alguém não entendeu, pode perguntar de novo para que ela explique novamente, mas sempre diga para essa criança: eu não entendi o que você disse, você pode novamente me explicar para que eu possa entender, para melhor te ajudar?
Aí às vezes a gente se depara com aquela fala novamente que a gente está se autoajudando. E a criança ela está mostrando para a gente o que a gente precisa ver dentro da gente. Bom, por natureza, são crianças que evitam confrontos. Ou seja, a geração índigo, por elas serem combatentes, às vezes elas não pensam muito na situação e de repente elas já estão em um conflito, já estão em um confronto ali, precisa resolver a situação. A geração cristal, ela vê até um conflito e ela acompanha de longe. Não chega perto de jeito nenhum, porque ela sabe que a energia daquele conflito, daquele confronto, vai gerar no seu campo de energia um desequilíbrio. Então, a geração cristal é a geração pacificadora, é a geração que, quando a gente olha passando, transmite aquela tranquilidade. E muitas vezes elas também são diagnosticadas com transtorno do espectro autista, o TEA. Mas é muito interessante porque posteriormente, assim como estarei explanando em relação ao transtorno do déficit de atenção, transtorno opositor desafiador, e também estarei falando sobre o transtorno do espectro autista. Então, que possamos nós, dentro dessas características, buscar entendê-las para melhor orientá-las, buscar mais informações, buscarmos literatura e abrirmos o leque de consciência. Sejamos nós, os adultos, sempre a darmos o primeiro passo quando algo nos incomoda, quando algo está dizendo que tem algo que está diferente. Sim, há muito tempo. Então vamos nós buscarmos, vamos nós nos reconectarmos e vamos nós fazermos a nossa parte. Que sejamos nós sempre adultos, junto com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, a buscarmos cada vez um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele sempre começa com a mudança desse mundo interno cada vez melhor, porque é através do nosso interno que o que se passa externamente há uma modificação. E desde já, muita gratidão. Um grande abraço a todos vocês e muita luz sempre.